Olá, povo de Deus! Que alegria! Estamos aqui de novo com a nossa série A Jovem Esposa. É bom demais meditar nesse livro. A cada página, a cada verso, a cada parágrafo, a gente se encanta mais com a beleza que é a nossa vocação. Nós estamos aí estudando o livro A Jovem Esposa. Você que ainda não tem, adquire este livro. Leia ele, medite. Isso é livro de cabeceira. Compre e guarde para você ir meditando durante a sua vida. Hoje nós vamos ler a página 24 do livro. Uma página maravilhosa. Vamos meditar ela agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Você que não viu os outros episódios, volta lá e assiste os outros. Porque é um complemento, né? Para que você entenda o que nós vamos ler aqui, o que nós vamos meditar hoje, é bom que você volte nos vídeos anteriores e acompanhe a série completa. Vamos lá então, página 24. Não aceitastes um programa de trabalho, nem começastes uma profissão como 1000 outras à procura do sustento de sua vida. A ti cabem tarefas diversas e sublimes. Uma parcela do plano divino do Criador pousa sobre ti. Deves completar o mundo de Deus. Torrentes de vida devem partir de ti. Aqui não precisa nem falar nada, né? O autor vem nos dizer da tarefa sublime que nós esposas temos na nossa vocação, no nosso casamento. Olha isso, uma parcela do plano divino do Criador pousa sobre ti. Deves completar o mundo de Deus. Torrentes de vida devem partir de ti. Nós temos a missão de dar continuidade no plano do Criador. Nós temos a missão de continuar a criação do mundo de Deus com os filhos, com a prole. Isso é maravilhoso. Não só com os filhos, mas também com o amor de Deus. As Sagradas Escrituras, em alguns capítulos das Sagradas Escrituras, Deus ele assemelha o amor dele ao amor de mãe. É a missão da esposa, é propagar o amor de Deus na humanidade, começando dentro da sua igreja doméstica, seu lar. O livro continua. Grandes e constantes sacrifícios serão exigidos de ti. É bom que fique oculto no seio da divina providência tudo o que o futuro da vida conjugal deve trazer justamente às jovens esposas. Pode então acontecer, e isto se dá tantas vezes na vida, que as primícias do amor e da fidelidade entram numa luta medonha, que até o ânimo heróico de uma mulher forte pode vacilar e se render. Deus, porém, preveniu o caso. No sacramento do matrimônio, ele fez a promessa de conduzir-te pela mão através de todas as dificuldades, oferecer a força de sua graça para desempenhares bem toda a sua missão, sem desfalecimento até o fim. Portanto, olha para Deus. Lá está aquele que te colocou ao lado deste varão para executares a tua grande obra de mulher e mãe. Essa página, quando eu meditava nela, me ficou forte essa frase: grandes e constantes sacrifícios serão exigidos de ti. Muitas meninas jovens entram na vida matrimonial esperando ali um mar de rosas e se deparam com o sofrimento. Algumas perseveram até um certo ponto, outras desistem do seu casamento, do seu matrimônio, chuta o balde, pede divórcio e vai embora. E aqui é claro, lá está aquele que te colocou do lado deste varão para executares a tua grande obra de mulher e mãe. Portanto, olha para Deus. O matrimônio, o casamento,
é um meio de santificação. Deus nos colocou nessa vocação para que sejamos santos. Mas nós sabemos que não há amor sem dor, não há ressurreição sem morte. Não tem como eu viver a graça abundante de Deus se eu não passar pelo sacrifício diário. E existem muitas esposas que sofrem, e padecem muito. E às vezes nós não sabemos nem como lidar com certas situações. Só que nós precisamos entender uma coisa: Deus, tudo que Ele permite acontecer na nossa vida é para a nossa santificação. Deus, Ele não quer o sofrimento para nós. O sofrimento, ele é consequência do nosso pecado. É consequência do nosso pecado original. É consequência das nossas mazelas, das nossas misérias. Nós estamos sofrendo aquilo que nós plantamos. Deus poderia impedir? Poderia. Mas Ele não entra na nossa liberdade. São as nossas escolhas. É a consequência das nossas más escolhas, das nossas más inclinações. Mas Deus permite que passemos por esses sofrimentos para que possamos ser santificadas, para que possamos alcançar a vida eterna. É necessário passar pela cruz. Deus te deu uma graça especial. Portanto, olha para Deus. É o que diz o autor. Grandes e constantes sacrifícios serão exigidos de ti. Grandes e constantes, porque todos os dias nos deparamos com sacrifícios e com sofrimentos. Mas Deus nos dá a graça, a providência de tudo para que possamos vencer com Ele. É a nossa cruz diária. E nós temos aí na nossa história, na história da igreja, uma bagagem de mulheres santas e fortes e corajosas. Não sei se você conhece a história de Santa Rita de Cássia. Leia sobre a história de Santa Rita de Cássia. Desde a infância ela sofreu. Desde a sua infância ela viveu grandes martírios. E aí quando ela se casou, o marido dela era um brutamontes, ela sofria muito com ele. E o pior de tudo, os filhos ficaram igual o pai. Então ela sofria com o marido e com os filhos, que eram rudes, eram grosseiros, eram homens ruins. Mas o que Santa Rita fazia? Ela dobrava os joelhos constantemente e pedia a Deus a conversão do seu marido. O marido foi assassinado e os filhos dela queriam vingar a morte do pai. Então o que Santa Rita falou com Deus? Meu Deus, se for para os meus filhos perderem a alma, leve-os imediatamente. Os filhos se converteram e pouco depois eles faleceram. Mas Santa Rita, ela não desistiu da salvação dos seus. Ela não desistiu. Ela poderia ter largado o marido, largado os filhos, mas ela não desistiu da família. Porque ela sabia que a vida dela, a vida deles não se resumia a essa terra. Ela se preocupou mais com a alma deles e com a alma dela. E ela rezou por eles, para a conversão deles. Santa Rita, depois que perdeu os filhos e o esposo, ela viveu uma vida de penitência e ela se tornou uma irmã, uma religiosa. Recebeu o estigma de Cristo, vivia uma vida de muita penitência. E depois da sua morte, Santa Rita de Cássia foi canonizada por sua bravura, por ter sido uma mulher forte e santa. Temos também Santa Giana Beretta Molla. Santa Giana, ela era médica, mãe, esposa. Ela morreu após descobrir um fibroma no útero. Ela estava grávida e ela deveria tirar a criança para poder viver. Mas qual foi a escolha de Giana? Salve o meu filho. Foi o que ela disse para o marido dela. Sem hesitar, ela disse para ele: salve o nosso filho. E Santa Giana operou do fibroma,
teve o seu filho e uma semana depois ela faleceu. Ela faleceu com alegria. Ela faleceu sabendo que estava fazendo a vontade de Deus. E o que é mais incrível na vida de Santa Giana é que ela sofreu muito as dores, a angústia por causa daquela doença, por estar gestante. Era o seu 4º filho. Todos pequenininhos, todos eram crianças. Ela faleceu aos 39 anos de idade. E no dia da sua canonização, no dia que a igreja iria ali proclamar a sua santidade em público, sabe quem estava presente na canonização de Santa Giana? O esposo e a filha. Isso é maravilhoso, gente. Vivermos o sofrimento aqui, mas olhando para Deus, como diz no livro. Entendendo que isso passa. Lute pela sua família, porque a felicidade dessa terra ela é passageira. Assim como a tristeza, assim como o sofrimento. A vida eterna, a alegria eterna é no céu. Para fechar, quero contar para vocês a história dos pais de Glória Polo. Glória Polo é uma mulher que viveu um grande sofrimento, mas ela se converteu ao cristianismo. E a história dos pais dela. O pai de Glória Polo, ele era muito ruim, muito ruim. Ele era alcoólatra, ele traía a esposa. Então a mãe de Glória Polo vivia um sofrimento diário com o pai de Glória Polo. E um certo dia, Glória Polo chegou na mãe dela e falou: mãe, larga esse homem, o pai dela, larga esse homem, olha o tanto que ele te faz sofrer, ele é um alcoólatra, ele está traindo a senhora, ele só nos faz sofrer, deixa ele. E sabe o que a mãe de Glória Polo virou para ela e falou? Minha filha, se eu deixar este homem, quem vai rezar por ele? Eu sou uma, vocês são 7. São histórias que nos fortalecem, que nos faz olhar para o alto. A mãe de Glória Polo sabia também que a felicidade eterna era no céu. Se eu deixar esse homem, quem vai rezar por ele? Que através dessas lindas histórias tristes, tem inúmeras histórias que eu poderia contar aqui de grandes mulheres. Mãe de Santa Teresinha, Santa Zélia, que também morreu sob um sofrimento terrível de um tumor que ela tinha. E ela sofreu muito na época dela, não tinha... A medicina não era avançada como a nossa, então ela sofreu todas as dores que um tumor poderia dar a ela. Ela sofreu tudo aquilo com santidade, ela morreu em odor de santidade. Deixou Teresinha com 5 anos de idade, mais as suas 4 irmãs. Sofreu aí a perda de 4 filhos, entre 9, 4 ela perdeu. Foram muitos sofrimentos, o sofrimento das filhas, Teresinha que era muito doente, que quase morreu também ainda quando era bem pequenina. Mas são mulheres que têm os olhos voltados para Deus, voltados para Deus. Enquanto nós, esposas, não tirarmos os nossos olhos dessa terra que tudo passa, enquanto não olharmos para Deus, não seremos capazes de vencer os sofrimentos dessa vida. Não seremos capazes de vencer maridos alcoólatras, maridos violentos, maridos adúlteros, doenças, enfermidades, infertilidades. São tantos sofrimentos que norteiam a vida de um casal. Dificuldade financeira. São inúmeros os tormentos, os sacrifícios que nós precisamos enfrentar dia após dia. Mas enquanto seus olhos não estiverem fixos no alto, enquanto você não entender que essa vida vai passar e que você precisa construir o céu nessa terra,
que a felicidade eterna é lá no alto, na eternidade com o nosso Deus. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir levar adiante o seu casamento. Então que a partir de hoje, fixe os seus olhos em Deus. Fixe os seus olhos no Senhor. Reze com as Sagradas Escrituras. Faça novenas a essas mulheres santas. Peça a intercessão delas, a intercessão da Virgem Maria, que é uma mulher que sofreu mais, que é uma mãe que sofreu mais, vendo seu filho ali crucificado inocentemente. Não existe. Que possamos pedir à Virgem Santíssima que nos dê essa força, que nos faça mulheres fortes, capazes de vencer o sacrifício diário, com os olhos fixos em Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.